Que o Balanço Geral noticiou e continua falando. O aumento de quase 20% pegou muita gente de surpresa. De R$ 4,80 foi para R$ 5,75. Meu Deus! Além das dúvidas que todo mundo tem sobre o serviço prestado no transporte, nós nos perguntamos se algumas leis de segurança da mulher estão sendo cumpridas lá e em todos os locais. Nós temos uma lei municipal, não sei se você sabe, que permite que o motorista faça o desembarque de mulheres fora dos pontos pré-estabelecidos. Pois é, será que isso está funcionando? Hoje, no nosso quadro Mais Mulher, a gente vai falar justamente sobre a nossa segurança, o nosso direito de ir e vir, das leis e projetos que existem para nos ajudar a sentir um pouquinho mais seguras. Eu recebo ao vivo a Paula Vicente, que é advogada, a Virgínia Bernardino, que é psicóloga judiciária, integrante do Núcleo de Atendimento Especializado em Londrina, e a Flávia Cabral, que é vice-presidente da Comissão da Mulher e procuradora especial adjunto da Procuradoria da Mulher. Bora lá conversar com elas? Quadro Mais Mulher. Meninas, é um prazer conversar com vocês. Obrigada por terem vindo. E para falar de um assunto assim, sério, não é de hoje, na verdade, que nós mulheres nos sentimos acuadas, né? Nas ruas, em tantos outros locais, ambientes. Mas eu acho que é algo que a gente precisa falar. Flávia, minha eterna professora, obrigada que você veio. Que delícia estar aqui. Porque eu tenho certeza daquela informação que nós vamos passar para as pessoas. Extremamente importante. Bom, além de vocês serem, estamos aqui com uma pessoa pública, que trabalha com isso, a gente tem uma advogada, a gente tem também uma psicóloga, mas acima de tudo, vocês são mulheres, né? A pergunta que eu quero fazer para vocês, antes de vocês responderem como profissionais, a pergunta é: você, mulher, já se sentiu intimidada em algum momento da sua vida? Quando, Flávia? Várias vezes. Várias. Hoje, inclusive, eu estava fazendo uma rememoração em relação a isso, né? Eu sou professora, sou vereadora aqui em Londrina, mas também fui aluna, estudante da UEL. E eu me lembrei da época em que eu pegava ônibus para ir para a universidade. E era uma coisa extremamente comum. Só que antigamente a gente percebia assim, tipo, alguém encostava na gente, a gente tinha aquela sensação, sai pra lá, dá cotovelada, se afastar. Então, esse tipo de assédio era muito comum já naquela época e parece que nos últimos anos se intensificou mais ainda, não é? E fora isso, em outras situações, a violência política de gênero é uma que acontece o tempo todo. Então, não é fácil ser mulher no Brasil, nós sabemos disso. Exatamente. Né? A gente tem que se esforçar muito para fazer valer os nossos direitos, o nosso espaço, a nossa postura. Então, é para isso que nós estamos aqui. É isso. Para discutir as políticas também. Exatamente. Mas também para dizer que, como mulher, a gente está fazendo leis direcionadas à proteção da mulher. E eu quero falar disso hoje. Maravilhoso, a gente vai falar. Paula. Eu vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. Não quando, mas desde quando, né? A gente tem essa ideia de que nós mulheres nos sentimos inseguras e somos assediadas e temos nossos direitos e corpos violados, às vezes num grau menor, às vezes num grau maior, mas desde quando, né? A gente teve aí quase uns 10 anos atrás uma campanha na internet, que era Meu Primeiro Assédio, que as mulheres começaram a relatar os primeiros assédios que sofreram, e aí a gente começa a rememorar, e é desde a mais tenra idade, que eu me lembre, eu tinha 11 anos. Uau! Que eu me lembre, que eu tenha entendido o que estava acontecendo. Exatamente. Então, foi uma coisa muito grave? Não foi uma coisa muito grave, mas foi ali que eu entendi que eu não estaria segura em lugar nenhum. Então, sim, eu me sinto insegura andando na rua. Uma moça falou na reportagem que eu encostei em uma outra mulher, ela falou, graças a Deus é uma mulher, você prefere que seja, sei lá, um monstro do Naruto do que um homem andando atrás de você. A gente se sente inseguro num elevador, no transporte público, dentro do ambiente de trabalho e algumas mulheres, muitas mulheres, dentro da própria casa. Então é uma questão muito profunda. Uau. Mas é o que a gente precisamos discutir isso. E a Flávia fala da luta pela legislação, né, do legislador
o olhar feminino dentro das leis, mas né? é tudo, nada disso foi de graça. Nunca foi, a Flávia não acordou um belo dia e falou, vou mudar uma... Não, é sangue, suor e lágrimas. Exatamente. Né? A gente sofreu muito para ter os direitos que a gente tem e mesmo assim eles são violados diuturnamente. Virgínia, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. E você? Eu primeiro quero agradecer esse espaço tão potente desse encontro, né, da gente estar aqui podendo discutir esse ponto que é muito relevante. E enquanto mulheres, não creio que alguém escape disso, né? Essa pergunta é isso, desde quando? Meu Deus. Né? Acho que, ou dizer qual foi a última vez, que possivelmente foi muito recentemente, né? Eu também, assim, tenho recordações muito recentes. Eu faço mestrado em psicologia na UEL e moro próximo, então eu volto a pé da UEL nas minhas aulas e é o tempo todo me olhando, é o tempo todo atenta, vigiando, né? E eu fiquei, assim, muito mobilizada, né? Porque até a gente teve uma notícia, acho que, né, recente de um feminicídio, né? De uma palhaça, cicloviajante. E, assim, particularmente isso mexeu demais comigo, porque também me vi numa situação ali. Vulnerável. De insegurança, gente, né? é tão contraditório porque nós mulheres, nós não somos vulneráveis, ao contrário, nós somos extremamente fortes. Mas, ao mesmo tempo, a nossa sociedade é uma situação que a gente é imposta, sabe? Eu me sinto forte, ao mesmo tempo, extremamente fraca. Impotente em várias situações. Eu entendo que nós somos sim vulneráveis para uma construção social, nós não somos frágeis, como eles querem que a gente acredite. Nós somos fortes e muito fortes, mas vulneráveis pela situação que a gente vive. Eu também, eu não sei contabilizar quantas vezes eu saí na rua, falei, vou ter que voltar para casa, ou saí correndo, ou desvoei, ou atravessei a rua, ou estava num ônibus, que quando eu fazia o UEL, também ia de ônibus para o UEL e voltava de ônibus, com muito orgulho. Falar assim, meu Deus, tem um cara atrás de mim. E tentar desviar e tentar ser gentil ainda com o que você está passando, engolir grosso. Passei por assédio sexual, né? Então, assim, você fala assim, meu Deus, até quando? Exatamente. Até quando, gente? E o que a gente pode fazer? Eu acho que o que a gente pode fazer... Você está fazendo, né, Flávia? Então, a sua parte você está fazendo. Estou lutando muito, viu? Aproveitando o gancho do seu relato de morar próximo ao UEL, o ano retrasado, já era vereadora, eu fui chamada por algumas ex-alunas do cursinho, porque eu sou professora de cursinho para vestibular, fui chamada pelas alunas porque elas moravam na cidade universitária e ali tinha um peladão. O rapaz aparecia nu, com capacete, depois aparecia, mostrava os órgãos e tal. E aquele ambiente estava inseguro e elas em pânico. Era fim da pandemia, retorno, né? Gradual. Paulinha, na época a gente já trabalhava juntas, inclusive, você deve lembrar. Então, assim, Sara, o que foi a primeira coisa que nós fizemos? A reunião com as mulheres do bairro. E o terror era muito grande. O que eu fui atrás? Atrás de colocar luz de LED. Pedi ao prefeito Marcelo que desse prioridade àquela região naquele momento, devido aos casos. E aí houve toda uma análise, toda uma estruturação e nós conseguimos levar luz de LED para aquela região. Isso foi importante. Mudar a rota dos ônibus foi importante para não deixar ermo, porque elas diziam que quando estava mais escuro é que ele aparecia. Ele não aparecia no dia, naquela luz clara. Não, mas é aquela coisa. Então, assim, nós temos que perceber por que está acontecendo. Infelizmente, é uma situação machismo, a gente sabe. Mas fora isso, o que a gente pode fazer de forma prática para conter esse momento e lutar para mudar a forma como as pessoas veem a mulher. Mulher coisa, mulher objeto, mulher res, é uma coisa inaceitável. Então, assim, mudar a iluminação é uma coisa importante que a gente conseguiu. São e agora espaços, conseguiu até desenvolver o projeto para que a própria UEL, em parceria com o governo, com o SET todo, tenha um projeto de iluminação interna e a UEL internamente vai ter luz de LED também. E são espaços como esse que fortalecem, né, a nossa voz, a nossa potência, a nossa força, porque os espaços estão aí, eles precisam ser ocupados, né? Há quanto tempo são homens que vão fazendo as leis, né? E agora temos mulheres que estão ocupando os cargos importantes de gerência, de gestão, cargos políticos. Então, espaços como esse de diálogo é assim que a gente pode começar a mudar. Nós estamos divulgando o telefone do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, telefone no vídeo, coloca aí pra gente, o 33221633, acho que é muito importante. Esse é da delegacia, a gente também já colocou o telefone do centro, acho que é importante, né? Deixa eu pegar um gancho na vulnerabilidade.
A gente tem, aqui em direito a gente fala, a vulnerabilidade é uma questão muito técnica, né? É uma pessoa que, para qual o Estado tem que olhar de uma maneira diferente e o Estado nos olha de uma maneira diferente, porque ainda não atingimos a igualdade. Estamos caminhando. Mas nós também, não com fragilidade, acredito que a gente tem que se olhar enquanto seres vulneráveis. Sim. Então, uma mulher olhe para outra mulher pensando que ela pode estar em perigo, sempre. Nós sempre estamos em perigo. Então, a gente tem que nos olhar pensando que podemos estar em perigo e pensando que a gente pode ter alguma rota para ajudar aquela outra mulher. A sociedade tem que olhar para essas mulheres pensando que elas podem estar em perigo. A gente teve um caso em São Paulo, ano passado, de um motorista de ônibus que evitou um estupro de uma mulher que estava na rua. No finalzinho do ano, né? Bem no começo da manhã, ele estava dirigindo na rota dele e ele viu uma abordagem que ele entendeu esquisita. Ele não gostou do jeito que... Era um homem e uma mulher. Fosse 5 anos atrás, ele ia falar, é um casal em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então ele entendeu aquele ser humano que ele viu como um ser humano vulnerável, que poderia estar em perigo, para o ônibus, aborda ela pede socorro, os outros passageiros descem, no fim esse homem foge. Mas é isso, é um olhar... Mas evitou, exatamente, né? É um olhar como um todo de que a gente tem que estar atento, não só por nós, mas pelas outras mulheres que estão com a gente também, que estão à nossa volta. Isso já começa a mudar a cabeça da sociedade, além das leis. É o primeiro passo. Exatamente. E pegando um gancho na narrativa da Paula, uma outra coisa importante, Sara, foi esse projeto de lei, que hoje já é lei, que é de minha autoria, que você citou, né, que é extremamente importante que o motorista de ônibus possa parar fora do ponto de ônibus para embarcar os deficientes. É para embarque e desembarque? Embarque e desembarque de deficientes a qualquer momento. O meu projeto era esse que virou a lei. Para mulheres, é aquela situação que acontece das 10 da noite às 5 da manhã. Por quê? Porque o motorista de ônibus, ele pode, se ela pedir ajuda, parar e parar, pediu para o ônibus parar, ela para, entra, ou então ela fala assim, olha, eu moro entre 2 pontos de ônibus. Se eu desço aqui, eu tenho que andar 2 quarteirões à noite, no escuro, sozinha, num local perigoso. Por exemplo, aluno de universidade, que voltam 11 horas da noite para casa, entendeu? Então ela pode falar assim, olha, você pode parar um pouco mais perto da minha casa? E o motorista tem essa liberdade. Que maravilha, Flávia. Se ele se sentir ameaçado em alguma situação, se ele desconfiar, se achar que é alguma coisa nociva, ele também pode recusar parar ali. Fala, não, aqui é perigoso, para mais à frente. Ele pode fazer isso, respeitando as leis de trânsito. Mas nesse projeto, dá àquela mulher a prioridade para chegar bem na casa dela. Porque uma coisa que me assusta muito na nossa sociedade, o homem tem medo de ser assaltado, a mulher estuprada ou morta. Exatamente, exatamente. Isso tem acontecido? Os motoristas estão parando? Você tem relatos? Feedbacks de mulheres? De uma certa forma, Sara, eles já faziam isso, mas não havia autorização legal. Maravilhoso. Ele poderia ser punido pela empresa por ter feito aquilo. Hoje, quando ele para numa rua, ele está cumprindo a lei. Então ele não tem essa ameaça. E está ajudando. Isso é muito importante. Ele está ajudando o tempo todo essa mulher a fazer, a se proteger. Então isso é muito legal. 43999520380, vai mandando mensagem pra gente, tá bom? A gente tá falando sobre essa questão da segurança da mulher. Você se sente vulnerável quando você sai de casa para caminhar nas ruas, seja de noite ou até mesmo de dia. Às vezes você coloca um decote, uma roupa, tipo, hoje eu tô com um decotezinho. Eu falo, gente, sabe, parece que a gente tá querendo se provocar. Se mostrar, meu Deus, olha só, a gente se auto-julga. Olha isso, o que tá incutido na nossa cabeça, tá? Peraí, quero saber de você. 43999520380. O pessoal já tá mandando mensagem, a gente vai ler as mensagens, mas antes eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa, pode ser?